Um grande abraço a você, telespectador. Noroeste Notícias no ar, para a gente trazer informações, conversar com as pessoas que fazem parte da história da nossa cidade. Sempre lembrando que você pode participar de toda a nossa programação pelas redes sociais, facebook.com/TV Cianorte. Lá você encontra conteúdos do canal 16, você encontra postagens especiais, notícias que você pode comentar, pode participar, interagir com a gente, mandar as suas mensagens. Nós estamos à sua inteira disposição. Quem esteve aqui nos estúdios da TV Cianorte durante a última semana foi o ex-prefeito Dr. Negrão, e é sempre agradável receber o Dr. Negrão. Eu gravei uma entrevista especial com ele. Dr. Negrão falou sobre política, sobre o passado político de Cianorte, falou sobre clubes de serviço, e é sempre interessante acompanhar o que diz o ex-prefeito Dr. Negrão. E é o que a gente vai fazer agora. Eu te convido para acompanhar essa entrevista especial que foi gravada durante a última semana. É com muito prazer que me encontro aqui em sua televisão, na televisão nossa aqui de Cianorte, que está completando agora já no próximo mês, daqui a 2 meses ou 3, está completando 10 anos. No mês de agosto? No mês de agosto. Isto para os habitantes todos de Cianorte, de nossa região, é de muita alegria, porque é um meio de comunicação muito elevado, somente leva notícias sérias, elevadas, sem demagogia alguma, e nós ficamos muito contentes, Juliano. E estamos aqui às suas ordens, estamos sempre aqui em Cianorte. Nós moramos em Londrina e moramos em Cianorte, moramos nas duas cidades. Em Londrina eu resido, tenho o meu atendimento clínico também em Londrina, e aqui em Cianorte tenho a minha propriedade rural e propriedade urbana. De forma que estou sempre aqui em Cianorte, junto com os meus amigos cianortenses, cidade que eu adquiri um amor, um querer bem muito grande desde há muitos anos, desde a época que nós criamos os mutirões de municípios. Uma alegria muito grande, a gente unia o município de Cianorte com São Tomé, com Tapejara, que também pertencia à microrregião. Até para explicar, hoje a gente tem as regiões metropolitanas, que foram criadas politicamente, estrategicamente em municípios do Paraná. Naquela época não existia região metropolitana. Então, esses mutirões eram importantes. Foi criado bem antes do governo do José Richa, o amigo José Richa, que foi presidente da UP, União Paranaense Estudante, e nós éramos diretor de intercâmbio desta União Paranaense Estudante. José Richa, que é o pai do governador atual, Beto Richa. Ele criou também um mutirão de município, mas nós havíamos criado já aqui quando prefeito de Cianorte. Por exemplo, nós fomos naquela ocasião trabalhar em Umuarama, logo que o Togio Setoguchi tomou posse lá, no lugar de Cione, nós fomos lá em Umuarama dar o nosso apoio total ao município de Umuarama, assim como fomos em Cidade Gaúcha. Fizemos também a união com Terra Boa, que pertencia a Campo do Mourão, mas nós modificamos o estatuto para que Terra Boa pertencesse também à nossa microrregião aqui. De formas que é uma união de toda a região. E a televisão sua, Juliano, une todos nós, é uma parcela grandiosa do nosso país, é uma parcela grandiosa. Nós representamos no mínimo 10% do estado do Paraná. É muito grande, é uma importância muito grande nossa Cianorte. E nós, anteriormente, aqui no nosso rincão, aqui no Cianorte, todos nós nos admiramos e gostamos da nossa cidade. Ai de alguém que for falar alguma coisa da nossa Cianorte. Nós todos nos levantamos. Divulgação positiva. É claro, nós todos nos levantamos em defesa da nossa Cianorte, porque é uma coisa natural e normal. A criança, quando é pequena, ela já não quer que tomem lá um brinquedo seu, uma bola, digamos assim. É um instinto, né? É um instinto normal da pessoa. Agora, vimos a presidente da República dizer que devia aplicar penalidade ao nosso país. Isso é uma verdadeira aberração. Mas nós estamos aqui, Juliano, às suas ordens, vendo o que está ocorrendo no Brasil, mas continuamos com a mesma verve, com a mesma maneira de ser. Nós que pegamos esse Cianorte
para trabalhar, numa época em que a nossa cidade era uma dificuldade. Todos os moradores daqui mais antigos sabem que não tinha entrada e não tinha saída na nossa cidade, não tinha luz e não tinha água, não tinha nada em Cianorte. Praticamente existia até um trocadilho que dizia: visite Cianorte antes que acabe. Olha que barbaridade. E nós deixamos a 7ª cidade do Paraná. E de onde saiu todo esse movimento para a transformação da cidade, já naquela época? Primeiro, a vontade de trabalhar, ideal e princípios elevados, retidão de conduta e reta, pensamentos sérios, sempre elevado. E, em segundo lugar, o grande governador Jaime Canet. Foi um verdadeiro baluarte da defesa dos interesses do Paraná inteiro. Mas Cianorte especificamente, nós como ex-prefeito, fomos agraciados, digamos assim, com um combate à erosão muito grande que nos dava conhecimento e capacidade de ligação entre Curitiba e Cianorte. Uma ocasião até, o Jaime Canet desviou a rota do avião que ia de Loanda para Curitiba, desceu no aeroporto para nos atender. Atendeu 20 reivindicações nossas no meio do aeroporto e seguiu viagem para Curitiba. Tinha um relacionamento estreito? É um relacionamento estreito, mas de seriedade com seriedade, não é com malandragem. Não é com mensalão, nem com petrolão. Era seriedade, seriedade com seriedade. E um detalhe interessante é que naquela época não existia lei de responsabilidade fiscal, né? Era a decência de cada um. Não precisava ter lei, basta ter a decência de cada um. Hoje em dia, está mais do que claro, por exemplo, que o Brasil está escangalhado. O Brasil foi arrebentado nos últimos 10 anos, 10 não, 12, 13 anos, foi arrebentado. Está tudo de ponta cabeça. Até o nosso Correio, vocês imaginam, o nosso Correio, que era exemplo mundial, hoje está em situação difícil. O coitado dos funcionários do Correio, hoje são obrigados a pagar por mês lá uma quantia para pagar o rombo que fizeram lá num tal de postales, não sei o quê, uma coisa qualquer que eles inventam lá para tomar dinheiro do povo. E está pagando os funcionários do Correio todo fim de mês. Aí tem que tirar uma quantia do salário para pagar essa despesa. Mas o que nós queremos dizer é que tinha política, mas não era essa política mafiosa, essa política tipo da máfia italiana, essa política asquerosa, essa política de perseguição. E nós estamos vendo que aquele tempo não tinha isso, não tinha chegado a sujeira. Não chegava e nós não deixávamos chegar também. Eu lembro muito bem que uma ocasião quiseram fazer qualquer coisa, porque nós tivemos que tomar uma atitude meia forte. Uma vez tivemos que tomar uma reprimenda contra um determinado vereador e o representante do PMDB do outro lado levantou, e eu lembro bem, na reunião da Câmara: se é para o bem do município, retiramos todas as acusações e continua o Negrão na prefeitura. Não houve problema nenhum, o senhor Dirceu Manfredato foi o autor disso mesmo também. Quer dizer, uma união para a cidade, não era a união para o Negrão. Era um diferente pensamento de política, né? Vivência para o município, como deve ser a vivência nacional. Nós tivemos eu gostaria que os companheiros telespectadores observassem esse fato. Fernando Henrique Cardoso fez as leis nacionais mais firmes. A lei de responsabilidade fiscal foi uma delas. O Banco Central foi outra também das suas atitudes, e dezenas de outras. E o Brasil estava preparado para ser o segundo país do mundo em 2003. Ele estava preparado totalmente, as nossas indústrias funcionando, a agricultura funcionando muito bem, nossos aeroportos estavam bem, estavam nossos questões marítimas aí, os portos estavam em condições de começar a deslanchar. E agora nós estamos vendo aí através da Lava Jato, estamos vendo aí através de tudo que é falado, e parece que não estão acreditando que essa é a desgraça nacional. Não estão acreditando que degeneraram tudo isso
que foi feito. Nós íamos ser o segundo país do mundo, primeiro Estados Unidos, segundo o Brasil, e nós hoje somos piores do que o Afeganistão, do que aqueles países lá do Oriente que estão guerreando lá, um matando o outro lá. Nós estamos pior. O ensino brasileiro virou uma vergonha nacional. Nós estamos vendo que 500 mil estudantes deixaram em branco a prova do Enem de redação. Olha o tamanho da vergonha nacional. Na sua experiência política, o que dizer para o nosso telespectador sobre o futuro do país? Juliano, é uma pergunta difícil, é uma pergunta problemática, porque houve uma degeneração generalizada no Brasil de ponta a ponta. Degeneraram a parte de ensino, degeneraram a parte de indústria. Indústria, nós estamos vendo aí dezenas e dezenas de indústrias falidas, 12 milhões de desempregados. Nós não temos recurso de eletricidade. Se nós tivermos que progredir um pouco mais, vai ter falta de eletricidade. Então, é uma situação difícil. Com a entrada do Temer, só a entrada dele, já vai haver uma melhoria, porque vai ter a primeira coisa, um pouco de respeito do mundo, um pouco de consideração do mundo, porque o Brasil hoje é um país desclassificado. E até a situação motivacional do próprio país. Do próprio país. Todo brasileiro que sabe que 2 mais 2 são 4, ele já vai ficar mais elevado, ele vai pensar, mas nós estamos aqui no Brasil, que é um país que tem jeito de ser consertado. É uma brincadeira de criança que eles estão fazendo com o Brasil. E nós estamos vendo que há uma saída para o Brasil, mas temos que reestruturar tudo outra vez. Tem possibilidade, porque tem muito brasileiro está coalhado, tem milhões de brasileiros sério, honesto, trabalhador. Não precisa ser da hombridade e da superioridade de um Moro. Não precisa ser filho aqui de São Tomé, da família nossa de São Tomé aqui. Não precisa ter uma hombridade de um Fernando Henrique Cardoso. Pessoas normais, como são os habitantes de Cianorte, já está muito bom. São milhões e milhões de brasileiros igual os cianortenses que fazem o nosso país. E a gente espera que o país melhore, né? Mas a gente espera que haja uma melhoria. Porque a gente tem os pais da gente, os avós da gente, são pessoas que sempre lutaram, sempre têm retidão. Às vezes não tinha curso, como meu pai tinha 3º ano de grupo, mas era reto, não mentia, não tapeava, não vinha com conversa fiada. E assim tem milhares de brasileiros dessa forma. Não precisa estar formado. Eu tenho um diploma de advogado, mas princípio, primeiro, é o caráter, é a direção, é a reta. E quando roubo bastante. Vocês estão vendo aí, é 10 milhões aqui, 50 milhões ali, 20 milhões ali. Não é coisa de encher o tanque, como, por exemplo, eu fiz uma lei, no meu tempo, que os carros a serviço da prefeitura podiam pôr gasolina, porque eu pegava todo mundo que tinha carro nas glebas para trazer os alunos aqui para o sítio. Então podia pôr gasolina, porque não tinha saída. Era até uma contrapartida que se dava para quem prestava um serviço público. Depois aproveitaram público. essa lei e começaram a pôr gasolina no carro particular, né? E eu fiquei sabendo... Desvirtuou a ideia. Desvirtuou. É coisa de gente pequenininha, gente desse tamanho assim, que não tem princípio. Mas isso não prejudica o conjunto geral. Mas o que nós vemos é isso. O nosso paizão, Juliano, é um país formado de gente como você, como todos nós que estamos aqui em Cianorte, como todos nós que estamos aqui no noroeste do Paraná. Eu gostaria de voltar, né, o nosso tema para Cianorte e falar sobre o Lions. O senhor que foi uma pessoa tão importante, né, na história desse clube social, e nós tivemos no último dia 1º uma comemoração importante, a fundação do Léo Clube de Cianorte. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Pois isso é muito importante, Juliano. Nos países democráticos do mundo, a liberdade de iniciativa e o auxílio daquelas pessoas livres para com o terceiro é muito importante. O Lions começou nos Estados Unidos, Melvin Jones, há 100 e poucos anos atrás, 100 e poucos, é um comerciante, contador, me parece, e
um auxilia o outro. Eu fundei, junto com outros companheiros, o Lions de Bandeirantes em 1961. É uma união de várias pessoas, e aqui tem 2 Lions, tem um com o Querino e outro com o Juca, meu amigo lá da Tria Norte, que são os dirigentes. Juca Meira? Juca Meira hoje pode estar com outro presidente, mas a gente ficou muito contente porque criamos aqui em Cianorte, foi a última sede construída nos últimos 20 anos. Nós tivemos o prazer e a honra, me deram essa honra de eu ser o presidente incumbido de fazer a nova sede aqui em Cianorte. E nós fizemos essa nova sede que está aí, junto com todos os companheiros nossos, porque eu não fiz sozinho. Logicamente, a nossa equipe é muito grande, todos ajudaram, todos deram a mão, e nós hoje entregamos aí, está aí, em Cianorte, todo mundo conhece, a sede do Lions, que inclusive vem agora esses dias ainda teve o governador, mas vem esses tempos atrás teve o governador da região sul, o presidente se hospedou aqui, nós fizemos um congresso até, e nós tivemos o prazer, temos sido o coordenador local do Lions. E é uma instituição benemérita. Nós ajudamos desinteressadamente milhares e milhares de pessoas. Somente em países democráticos tem isso. Nos países comunistas, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, China, Rússia, não tem Lions, nem Rotary. Não tem porque é regime de ditadura. Não existe essa abertura, né? O governo é dono de tudo, está igual estava ficando aqui no Brasil, o governo é dono de quase tudo aí já, como se fosse nós palhaços do governo. O governo manda e a gente fica obedecendo à toa aqui, como se fosse um boneco. E de formas que essa festa do Lions agora foi dia 1º, festa muito boa, muito bonita, a gente dá os parabéns aos associados do Lions, e dar os parabéns também por ter criado o Léo, que é o início, são os jovens que já estão iniciando no Lions aqui de Cianorte, que tem o Lions Internacional, faz um entrelaçamento, que hoje o mundo todo está interligado, não é mais partículas separadas, não são escaninhos separados mais, hoje há uma relação muito grande. E nós ficamos contentes de estarmos aqui junto com a turma toda do Lions aí, e fazemos nossas homenagens ao Lions daqui. Doutor, agradeço a sua participação. Infelizmente, nosso tempo terminou. Obrigado, mas nós vamos Juliano. conversar outras oportunidades. É sempre bom receber a sua visita. Obrigado, Juliana. Às suas ordens. Tá aí, portanto, o doutor Negrão, que esteve aqui nos estúdios do Canal 16 durante a semana, e nós estamos reproduzindo essa entrevista para você acompanhar, para saber mais sobre os bastidores da política nacional, também ficar por dentro do passado da nossa Cianorte, sempre ele traz uma história interessante das administrações passadas, e também o doutor Negrão que falou sobre a festa do Lions Clube Cianorte, que foi criado o Léo Clube. Isso é muito importante para a sequência desse clube, essa entidade. Parabéns a todos os integrantes do Lions Clube. O nosso programa chega ao fim, você segue na programação do Canal 16, tem sempre um programa especial esperando por você. Um beijo no seu coração e até mais!